Eu acho que ler 8.000 páginas em um mês foi um desafio muito maior do que eu tava me preparando pra fazer, muito mais intenso do que eu tava esperando. Oi, eu sou a Paloma e nesse vídeo nós vamos tentar ler livros até que eu chegue próximo da marca de 8.000 páginas durante esse mês, porque alcancei 8.000 inscritos aqui no meu canal. Tô muito feliz com essa conquista, muito feliz com mais essa etapa na minha produção de conteúdo. Muito obrigada a cada um de vocês que se inscreveu aqui no canal e gosta de me acompanhar. É por isso que eu estou aqui, porque eu decidi comemorar esses 8.000 inscritos de uma forma diferente. Decidi fazer um desafio de leitura onde eu tentava ler 8.000 páginas durante o mês. E realmente foi um desafio muito maior do que eu tava esperando. Tecnicamente eu tinha que ter lido 2.000 páginas por semana. Eu comecei muito bem nesse desafio. Vou deixar o vlog da primeira semana marcado aqui no card. Porém, na semana 2 e 3 eu tive que juntar as 2 semanas num vlog só, porque o meu ritmo de leitura caiu muito. Então, pra fazer um pouco mais de conteúdo, eu tive que juntar 2 semanas. E esse vlog que vocês clicaram, na verdade, é o último vlog desse desafio, porque entramos na última semana de junho. Eu sei que eu não vou alcançar as 8.000, mas eu vou tentar até o fim. Eu acho que é isso que importa. Pra gente começar esse vlog, eu vou recapitular algumas informações importantes. A primeira era justamente o desafio e o objetivo final desse vlog. A segunda é que eu já fiz várias leituras e eu também tenho várias leituras coletivas pra fazer durante esse mês. Ainda bem que eu já consegui ler 2 dos 4 livros que eu tinha programados, então nesse vlog nós vamos falar sobre leituras coletivas. E eu também quero dar o meu máximo nessa última semana, que na verdade não é uma semana, porque a semana começou aqui neste vlog, tá, gente? Ontem, dia 22, que foi segunda-feira, só que ela vai até o dia 30, que é terça-feira. Então eu creio que na quarta-feira que vem eu vou estar fazendo o último vídeo desse vlog. Então vão ser 9 dias, né? Isso, vão ser 9 dias de desafio aqui nesse vlog, resumidos pra vocês nesse vlog. Então eu acho que dá pra gente ler bastante coisa, acho que dá pra gente aumentar o meu saldo de páginas. Então vamos começar falando sobre isso. Eu tenho tudo anotado aqui no meu caderno. Então, algumas leituras eu estou trazendo desse segundo vlog para esse último, algumas coisas vão vir residuais daquele. Então, se você ainda não assistiu o vlog anterior a esse aqui, recomendo que você assista, porque aí vai fazer mais sentido na sua cabeça. No último vlog, a gente saiu com um saldo de 5.186 páginas. Tecnicamente, eu deveria ter chego nas 6.000 páginas, tá? Então, ficou faltando praticamente 800 páginas para eu conseguir alcançar as minhas metas. Acontece que eu peguei alguns livros meio não tão legais no meio do caminho e isso me atrasou completamente, mas eu tenho algumas estratégias para essa semana e eu acho que vai dar para eu aumentar esse saldo. Então, o primeiro livro residual que eu trago do outro vlog é, na verdade, uma das minhas leituras coletivas, porque eu tenho um clube de leitura com a minha amiga Gisele, lá do Abdução Literária. Nosso clube do livro chama Além das Páginas e nós estamos na 2ª edição, de 2026 no caso. Nós escolhemos 6 leituras de 6 continentes diferentes e para maio e junho nós escolhemos ler O País das Mulheres. Eu sempre confundo os títulos, gente, mas é O País das Mulheres, da Gioconda Belli, é uma autora nicaragüense, então ela vem representando justamente a América Central. E esse livro me chamou atenção na época que a gente escolheu, porque ele parecia ser muito interessante. Ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Rosa dos Tempos, que é um selo, na verdade, mas eu já li outros títulos desse selo e eles sempre são muito interessantes nessa questão feminista. Eu tava com expectativas altas pra esse livro, até porque ele é curto, ele tem 200 e pouquinhas páginas, então eu achei que fosse ser bem fluido, o pessoal tava comentando lá no grupo que ele era bem fluido, etc. Porém, não estou gostando muito desse livro não, gente, pra falar a verdade. Eu comecei a ler esse livro no vlog passado, foi na sexta-feira passada, eu acho que eu comecei a ler, e em 2 dias eu consegui ler 50% dele, que mais ou menos calculando dá 100 páginas. Eu estou atualmente em 86%, porque eu consegui chegar em 86% entre ontem e hoje, e eu continuo não gostando muito desse livro. Ele tem uma leitura, uma narrativa que não me agrada muito, mas eu acho que a nossa discussão vai ser bem legal. Então, a minha primeira ambição para essa semana é finalizar esse livro, O País das Mulheres. Mas eu já entendi que eu não posso forçar a minha leitura. Eu não posso pegar esse livro e forçar, sabe? Porque aí eu vou piorar a situação. Então, eu quero ler entre, sei lá, hoje, amanhã, talvez quinta. Então, eu quero distribuir esse pouquinho restante entre outros dias pra ver se eu consigo tirar mais coisa pra nossa discussão. Eu já consegui tirar bastante coisa, tá, pra nossa discussão, gente. Apesar dele não tá me agradando, eu já consegui anotar bastante coisa. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Porque como eu tô fazendo meu reading journal, aliás, gente, olha o estado dele.
Eu acabei anotando conforme eu fui lendo esses 86%. Então, ó, eu já consegui tirar bastante coisa dele, já fiz bastante comentário pra gente fazer na live, mas ainda assim eu acho que não vai ser um sucesso. Mas tudo bem. Então, esse é o primeiro livro que eu quero ler essa semana. A outra coisa residual que eu trago do outro vlog é justamente a minha opinião de Saga, os quadrinhos de ficção científica que fizeram bastante sucesso há alguns anos. Então, no vlog anterior, eu li dos volumes 1 ao 4 e na verdade foi uma releitura porque eu aproveitei pra reler os livros, já que eu não lembrava de absolutamente nada da história. A minha coleção de Saga é bem bagunçada, gente, porque eu comecei a comprar os quadrinhos em inglês na época, eles estavam mais baratos que o português, e aí eu acabei comprando os 4 primeiros volumes em inglês. Depois eles começaram a ficar caros, e eu acabei conseguindo algumas promoções e também comprei alguns quadrinhos usados da segunda metade. Então, do 5 ao 9 eu tenho em português. Já temos o 10 e o 11 lançados, mas eu não sei se eles foram traduzidos, talvez sim. E aqui eles são lançados pela editora Devir, que eu também não consumo muito. Então, Saga realmente são os únicos quadrinhos deles que eu consumo. E aí, gente, eu falei a minha opinião básica pra vocês no outro vlog sobre os volumes 1 a 4, mas o que eu posso adiantar é que eu gostava um pouco mais dessa série quando eu comecei a ler. E agora que eu estou relendo, né, e estou lendo, no caso do 5 ao 9 vai ser inédito pra mim, eu acabei baixando um pouco a minha nota das histórias, porque é muito boa, assim, é uma história muito complexa e isso dá prazer de ler, sabe? Uma história inteligente. Só que ao mesmo tempo eu tinha esquecido o quão gráfico são esses quadrinhos e é com certeza pra mais de 18, tá, gente? Nós temos muitas cenas de violência, temos cenas íntimas, então, assim, é bem tenso. Eu tinha esquecido da quantidade de coisas que tem nesse quadrinho, mas ainda assim é bem interessante. Então, nesse vlog, eu quero ler do 5 ao 9. O spoiler é que eu já finalizei o volume 5, porque eu li ontem, segunda-feira, então eu tô lendo um quadrinho por dia. Então, o volume 5 foi legal, ele complicou muito mais a história, aconteceu mais coisas, enfim, mas hoje eu quero ler o volume 6. E aí, quando eu for falar do volume 6, eu retomo o volume 5 e eu falo a sinopse pra vocês, caso você não conheça a história de Saga, tá? Mas então, pra minha ambição também essa semana, eu quero ler Saga 6, 7, 8 e 9. Um por dia dá tranquilamente pra eu ler, tá? Porque eles têm 150 páginas em média. A minha terceira ambição é, na verdade, um livro também de leitura coletiva, porque eu acho que nesse momento vocês estão cansados de ouvir que eu estou lendo Cassandra Clare com algumas pessoas, então eu estou fazendo uma leitura coletiva dos livros da autora aqui no canal, no meu projeto De Volta ao Hype, onde a gente volta a ler livros que já foram populares algum dia. Cassandra Clare foi a primeira autora que eu escolhi ler com vocês. Nós estamos agora em Princesa Mecânica, que é o terceiro livro das Peças Infernais e o 6º livro do nosso projeto no geral, tá? Então, esse livro eu também tenho que ler essa semana. Eu tenho expectativas pra ele, porque as meninas que estão participando comigo dessa LC falaram muito bem desse livro, falaram que finaliza muito bem a trilogia. É um pouco sofrido, mas assim, até aí eu já acostumei com Cassandra Clare. Então, esse livro eu também quero pegar essa semana, mas uma coisa boa desse livro é que também tem o audiolivro disponível pra mim, então eu acho que a leitura desse vai ser um pouco mais fluida, já que eu posso ficar migrando do livro físico pro audiolivro e vice-versa. Essas são as minhas ambições para essa semana. Dá pra perceber que só com esses livros eu não vou chegar nem perto das 8.000 páginas, né, gente? Então eu espero conseguir ler bastante agora, nesses primeiros dias da semana. Ontem eu já posso falar pra vocês que eu não li absolutamente nada, porque ontem eu fiquei basicamente editando o vídeo, porque uma das coisas que mas, assim, tá prejudicando o meu andamento nesse desafio é que eu não só leio, né, gente? Eu não fico o dia inteiro lendo, sem fazer absolutamente nada mais. Então eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que editar vídeo. Os vlogs estão com 1 hora de duração. Então, assim, eu tenho muita coisa pra fazer fora ler. Isso tá me prejudicando bastante, principalmente agora no fim, porque não tem como eu evitar, sabe, que isso seja feito. Então, eu ainda tenho que editar. Nesse momento que eu tô gravando, eu tenho que editar o vlog, que já saiu aqui no canal, da segunda ou terceira semana. Então, assim, gente, vai ser tenso. Mas eu espero conseguir ler e eu espero conseguir acrescentar mais um livro nessa lista de leituras, porque Saga é muito fácil de ler, gente. Eu pego, assim, poucas horas e eu já consigo ler os quadrinhos. Princesa Mecânica vai ser um desafio, eu acho, porque vai ser uma leitura um pouco mais densa. Ele tem mais de 400 páginas, eu acho. É, mais de 400 páginas, então, com certeza, esse vai ser um desafio. Mas eu espero conseguir colocar mais um livro, então, que eu não sei qual é, tá? Então, eu não tenho ideia do que ler. Eu só espero que esse vlog dê certo, eu só espero que a gente consiga finalizar esse desafio de uma forma mais legal
legal e que eu não perca as esperanças, nem vocês percam a esperança nessa última semana de vlog, que a gente consiga ler bastante em comemoração aos inscritos. Porque é um desafio de leitura, né, gente? Se fosse fácil, não chamava desafio. Mas enfim, essa é a minha atualização então inicial desse vlog. Espero que vocês gostem e a gente se vê depois. Talvez esse vlog fique um pouco menor do que os outros, porque hoje é sexta-feira, gente. Eu não apareci nenhum desses dias porque eu tava ocupada lendo e acabou que eu não atualizei vocês. Porém, eu tenho uma mega atualização de leitura, porque agora nós vamos falar sobre duas leituras: O País das Mulheres e Princesa Mecânica, que foram as duas últimas leituras que eu fiz. Também consegui chegar no volume 8 de Saga, só que eu vou guardar para a próxima atualização. Hoje eu pretendo ler o volume 9 e aí eu consigo recapitular toda a minha opinião de Saga pra vocês. A gente pode conversar sobre esses quadrinhos depois. Vamos falar então sobre as leituras que eu fiz e depois nós vamos atualizar o meu saldo de páginas. Vou começar falando então de O País das Mulheres, que foi a leitura coletiva que eu comecei comentando com vocês aqui nesse vlog. Era um livro que eu comecei em 50%, porque os 50% eu tinha lido no vlog anterior, só que era uma leitura que estava um pouco arrastada pra mim, então eu demorei 2 dias pra finalizar esse livro, que em e-book tem 266 páginas. Ele tinha um pouco mais do que eu tava esperando. Foi ok, gente. Eu dei 3,5 estrelas pra ele, só que assim, quanto mais eu penso nesse livro, menos nota eu quero dar. Não vou mudar minha nota, só que eu também não recomendo ele. Eu acho que tem algumas outras leituras desse tema que são um pouquinho melhores. Pra gente recapitular toda a ideia desse livro, então, O País das Mulheres vai contar sobre Fáguas, que é um país que a gente entende que é Nicarágua, tá? Então, o nome dele é Fáguas, ele é um país fictício, porém, ele tem muitas semelhanças com Nicarágua, que é justamente o país de origem da autora Gioconda Belli. E logo no início a gente entende que o país tá meio que quebrado, porque existe muita corrupção no poder, existem muitas pessoas que não se importam com a população. Então, um grupo de mulheres, em uma tarde de conversa e vinho, decide criar um partido político que é o PÉ. E é por isso que as capas antigas desse livro têm alguma coisa a ver com PÉ, gente. É bem estranho, mas é porque é PEE, é Partido da Esquerda Erótica, se eu não me engano. E elas usam esse nome justamente para chocar as pessoas, porque elas querem trazer essa ideia de feminismo, só que é um feminismo muito acentuado, muito exagerado para esse país. Como se fosse assim, o completo oposto do que eles têm no poder hoje, elas vão oferecer, entendeu? Então são mudanças bem drásticas que elas colocam na sua campanha política. Aliás, gente, a campanha política delas é bem esquisita, porque elas colocam, por exemplo, propaganda política em fralda, em absorvente, em leite, que é justamente para pegar a população feminina desse país, que é geralmente a maioria da população, e elas acabam sendo eleitas. Por incrível que pareça, elas fazem essa campanha política bem pesada com relação à parte feminina do país, e elas acabam sendo eleitas e elas tomam o poder do país. Não elas tomam, tá, gente? Elas recebem o poder do país. E aí começa a história desse livro, porque a presidenta, então, é a Viviana, foi quem realmente idealizou toda essa mudança, só que logo no primeiro capítulo, ela acaba sofrendo um atentado contra a vida dela, então ela leva um tiro, só que ela fica em coma. E é aí que começa o meu problema com esse livro, porque nós temos duas narrativas, então. Nós temos a narrativa do presente, onde nós vamos acompanhar vários pontos de vista das outras mulheres que também faziam parte desse governo com ela, e nós temos a outra narrativa, que é justamente a Viviana em coma. Então ela tá
tá num galpão, tem vários objetos nesse galpão, várias prateleiras, e conforme ela pega esses objetos, ela lembra do que aconteceu. É como se ela estivesse numa dimensão paralela, que é o coma, sabe? Então, assim, eu não gostei dessa parte, eu acho que a autora se utilizou de uma coisa meio fantástica aí pra escrever esse livro, não gostei muito dessa parte, mas é interessante porque a gente tem toda a visão de como tudo se deu, sabe, de como elas conseguiram chegar ao poder. A gente também tem todas as mudanças que elas fazem, e algumas dessas mudanças são bem interessantes de acompanhar, porque quando eu peguei esse livro, eu considerava ele uma distopia, talvez eu tenha falado isso pra vocês já, mas agora eu considero ele uma utopia satírica, sabe? Então, assim, a autora tentou imaginar um mundo utópico, onde seria um mundo saudável pra população e pras mulheres, principalmente, porque nós somos a parte da população que mais sofre com os governos que a gente tem. Então é como se fosse uma utopia, algo que ela imaginou que seria maravilhoso para as mulheres. Só que assim, gente, tem coisas muito exageradas nesse livro. As pessoas estão considerando esse livro uma grande sátira, só que assim, a partir do momento que você coloca boas ideias e você exagera nas ideias ruins e você começa a chamar esse livro de sátira, tudo que faz sentido dentro do livro passa a não fazer mais sentido, porque é uma sátira, sabe? Então, se algum homem pegar esse livro, ele nunca vai enxergar esse livro como algo que pode acontecer, como algumas ideias boas dentro dele, porque ele é uma sátira, sabe? Então, eu não gostei da ideia do livro, eu acho que tem outras coisas bem melhores pra gente ler. Já li outros livros feministas que são bem mais interessantes, mas eu vejo o seu mérito dentro da literatura, porque a Gioconda é uma autora nicaragüense e ela, quando mais jovem, tomou em armas, gente, pra lutar contra o governo da Nicarágua, tá? Então, assim, ela é uma mulher que estava envolvida muito em política, e ela traz muito esse envolvimento político dela pra dentro das suas histórias, pelo que eu entendi. Ela tem outros livros publicados também. Não tenho certeza se ela tem muitos livros publicados aqui no Brasil. Eu acho que é esse mais um. Eu não sei, gente. A gente pegou esse porque deu certo com o continente que a gente precisava. Mas vai ser interessante. A nossa discussão vai ser interessante. Vai ser na semana que vem. Hoje é sexta, vai ser dia 29. Então, na segunda-feira, a gente vai discutir esse livro. E é isso, gente. Essa foi a minha experiência com O País das Mulheres. Acho que poderia ter sido melhor. Aí depois disso, eu peguei a minha última leitura coletiva, então, que faltava pra esse mês, que é Princesa Mecânica, o último livro das Peças Infernais da Cassandra Clare. Eu amo que esse canal é muito equilibrado. A gente sai de um livro feminista nicaragüense para uma história de Cassandra Clare. E assim, esse aqui eu gostei, tá? Eu vou acabar dando 4 estrelas pra ele. A nossa discussão vai ser no dia 30, na terça-feira, e vai ser uma live aqui no canal, então eu vou falar sobre tudo desse livro, vou dar spoilers, etc. Mas eu posso adiantar que eu gostei sim. Eu acho que eu esperava um pouco mais desse último livro, porque na última live as meninas falaram algumas coisas que me deixaram super curiosa, mas quando chegou na hora de eu ler essas coisas, eu achei assim, normal, sabe? Então, meninas que estão assistindo esse vídeo, vocês provavelmente já sabem o que foi, porque nesse ponto do vídeo a live já passou. Então, em Princesa Mecânica, nós vamos finalizar essa trilogia que iniciou em Anjo Mecânico. É uma trilogia bem interessante da Cassandra por conta da ambientação, já que são livros steampunk. É muito difícil ler livros steampunk, porque não é um subgênero da fantasia e da ficção científica que o pessoal gosta muito de escrever, ou não é um gênero que o Brasil gosta muito de publicar, talvez. Eu tenho 2 outras séries desse gênero que eu gostei bastante quando eu li, que é justamente Alma. Foi uma série, gente, bem estranha. Ela é lançada pela editora Valentina, bem desconhecida. Só que essa série é muito legal porque vai contar sobre uma Londres que também tá passando por essa revolução industrial, então tem vários mistérios acontecendo. Fora que esse livro é interessante porque, assim como os da Cassandra, ele também mistura coisas sobrenaturais, então lobisomens, vampiros, etc. Fica aí a dica caso você queira alguma coisa steampunk. E a outra indicação que eu tenho é justamente uma das minhas trilogias favoritas da vida, e poucas pessoas leem, eu acho, que é Leviatã, do Scott Westerfeld. O Scott Westerfeld, gente, é um autor muito 2014, assim. Ele fez sucesso com a série Feios, que eu absolutamente amo. Eu li quando lançou, então assim, eu tenho muito carinho por essa série. Só que Leviatã, gente, pra mim é extremamente superior, tá? Então esse aqui também é steampunk, fica a dica caso vocês queiram uma trilogia juvenil muito interessante, porque nesse livro o Scott reimagina a Primeira Guerra Mundial. Então ele tem 2 lados dessa guerra, só que um lado utiliza máquinas, então nós temos justamente essa grande revolução industrial, máquinas super tecnológicas, etc. E do outro lado, eles utilizam animais.
Gente, é muito louco. E os dois protagonistas dessa série são incríveis, então fica a minha dica também. É uma trilogia meio antiga, então talvez os livros não estejam tão disponíveis assim, mas caso você fique curioso, vai nessa que você não vai se arrepender. Então agora voltando pra Princesa, eu já tinha essa coisa de eu vou gostar desses livros por conta de Leviatã, sabe? Então eu gosto muito dessa ambientação steampunk, apesar de não ler muito, né, gente? Se vocês tiverem dicas, deixa aqui nos comentários que eu vou amar ler todas e procurar sobre todas. No último livro da série, a gente continua acompanhando a Tessa, o Jem e o Will, que são justamente os nossos três protagonistas. Eles estão na história desde o primeiro livro, só que é uma história que vai crescendo com certeza, vai se complicando com certeza. Então no primeiro livro a gente tem o surgimento de um grande vilão. No segundo livro a gente entende um pouco mais dessa história e no terceiro livro a gente tem o fechamento. Não vou entrar em muitos detalhes, gente, porque eu vou fazer um vídeo específico dessa trilogia. Aliás, assim que eu finalizar esse vídeo aqui, eu vou gravar esse outro. Então é isso, gente, eu gostei. Eu esperava um pouquinho mais desse livro, mas 4 estrelas pra mim ainda tá muito justo e eu estou animada pra continuar. Eu admito que eu tava mais animada no começo, quando a gente começou o projeto do De Volta ao Hype com essas leituras coletivas da Cassandra, porque agora a gente tem que voltar pros instrumentos mortais. Então assim, eu tô com o pé meio atrás com instrumentos, sabe? Eu não sei se eu tô tão animada assim pra voltar a ler, porque a gente volta pro quarto livro, que é Cidade dos Anjos Caídos. Eu não sei, gente. Aliás, eu não recebi ainda o quarto livro da série, então eu não sei em que momento da minha vida eu vou conseguir ler esses livros, mas eu acho que eu tô com um senso de dever cumprido, assim, sabe? De conseguir ler os livros da Cassandra e de falar, eu estou conseguindo progredir nos livros da autora. Porque realmente eu sempre tive curiosidade com os livros da CC, eu acho que ela é muito grande aqui no Brasil, e eu sempre quis saber, assim, o que tem de tão bom nos livros dela, sabe? E eu meio que entendo, apesar de eu não amar os livros, eu acho que eu entendo por que eles conquistam tantas pessoas. Então também finalizei Princesa Mecânica. Agora vamos calcular as minhas páginas, então, porque eu não fiz isso. Eu tô tentando ser um pouco econômica com as minhas palavras, porque hoje também é o meu dia de gravar vídeo. Eu separei hoje pra gravar todos os vídeos possíveis que eu preciso gravar, então eu vou terminar esse vídeo aqui, essa atualização. Eu já vou gravar outro vídeo aqui pro canal. Depois eu ainda tenho que gravar TikToks. Eu tô querendo gravar 3 TikToks hoje, um pouco mais elaborados, pra eu conseguir ter tempo de editar e postar eles. É muita coisa acontecendo na minha vida, gente. Eu não sei por que eu inventei de abrir uma conta no TikTok, porque eu gostei de produzir conteúdo de forma vertical, só que é muito mais complicado do que um vídeo no YouTube, tá? Porque assim, aqui eu tenho a liberdade de ficar falando, etc. Só que os vídeos têm uma frequência muito menor, sabe? Então eu consigo lançar, sei lá, um vídeo por semana, querendo muito ainda, né? Então é bem mais tranquilo de eu gravar e de eu editar, só que no TikTok, gente, é complicado, porque eu tenho que postar todo dia pra ser relevante dentro da plataforma. Eu já fiz 2 atualizações de páginas, então vamos voltar bastante pra gente entender essa conta, tá? No último vlog, eu tinha um total de 5.186 páginas, tá? Foi o saldo que eu trouxe pra esse vlog aqui com vocês. No dia 23, eu acabei lendo Saga 5 e Saga 6, e agora nosso saldo passa a ser de 5.490 páginas. No dia 24, eu finalizei O País das Mulheres, que tem 266 páginas, e li Saga 7, que tem 152 páginas. Então o nosso saldo ficou de 5.908. Gente, fica aqui comigo, porque são muitos números, a gente é da leitura. Eu sei que os números complicam um pouco a nossa mente, mas nosso saldo então era de 5.908. Eu já tava muito feliz, porque estamos chegando na 6K. Agora, com a leitura de Princesa Mecânica, então 5.908 mais 430 páginas de Princesa Mecânica, mais 152 páginas de Saga 8, que eu li ontem, nós temos um total, tô muito feliz, de 6.490 páginas. Gente, eu tô quase chegando em 6.500, eu acho que eu consigo chegar nas 7.000 até o fim desse vlog. Vamos tentar? Eu meio que já desisti de chegar nas 8.000, foi um desafio muito extenso, muito longo. Eu acho, honestamente, gente, que se eu tivesse só lido esse mês inteiro, eu teria chegado nas 8.000. Se eu não tivesse que gravar vídeo, editar vídeo, sair de casa pra fazer outras coisas, eu teria conseguido chegar nas 8.000. Só que a vida existe, né? Então assim, vamos ser honestos, a vida existe e coisas entraram no caminho, então eu acho que eu consigo chegar nas 7.000. Vamos para a minha ambição dessa semana então. Hoje é sexta-feira, eu ainda tenho fim de semana, então hoje eu tenho certeza que eu vou ler Saga 9. Aliás, ele tá até aqui guardado ainda, então eu tenho certeza que eu vou ler Saga 9, ainda tá no plástico, porque eu comprei, foi o último que eu comprei, né? Já vamos mais 150 páginas, né? E aí, gente, eu vou pegar Mortal Heart, então, que eu falei pra vocês que não ia dar tempo de ler no outro vlog, realmente não ia dar tempo. Eu acho que, foi no outro vlog que eu falei. Só que esse livro eu vou ter o auxílio do audiolivro também, então eu
vou ouvir e ler junto, vou fazer uma leitura imersiva dele. E vai ser muito bom que eu tente ler esse livro no fim de semana, porque eu vou aproveitar na semana que vem já pra gravar o vídeo do De Volta ao Hype do Clã das Freiras Assassinas. E aí a gente finaliza, gente, a gente finaliza esse desafio. Eu espero muito que dê certo. Eu já comecei o primeiro capítulo mês passado. Eu acho que eu nem vou ler de novo esse capítulo, porque eu lembro exatamente o que aconteceu. Então eu vou começar do capítulo 2, mas aí depois eu vou contabilizar o livro inteiro. E quem reclamar, ó... Então é isso, gente, essa é a minha atualização gigantesca de leitura, minhas atualizações de página e também a minha ambição para esse finzinho de desafio. Era pra eu ter atualizado vocês antes, mas algumas coisas aconteceram. Primeiro que hoje é segunda-feira, dia 29, penúltimo dia do nosso desafio, penúltimo dia da nossa semana de desafio. E hoje foi o Jogo do Brasil, 2 horas da tarde. E foi tão emocionante, gente, que eu não consegui nem... Eu não conseguia sentar e gravar pra vocês. Mas agora que já são 4 e pouco da tarde, eu consigo falar com vocês sobre as minhas leituras atuais, porque o nosso saldo de páginas já mudou e, gente, vocês não vão acreditar. Primeira coisa, eu consegui finalizar Saga. Terminei o volume 9 esses dias, nem lembro quando que foi, gente, que eu terminei o volume 9, e ele realmente tem uma mega reviravolta no final, daquelas que você precisa pegar o próximo volume pra ler, senão você não vai se aguentar. Infelizmente, eu não tenho mais nenhum dos volumes de Saga comigo. Eu tinha até o 9, e foi até o 9 que eu li. Eu não vou comprar os próximos volumes porque eles são bem caros, então o 10 tá mais de R$100, o 11 e o 12 também, então assim, sem condições, gente. Mas se algum dia eu tiver a chance de continuar a ler essa história, é claro que eu vou fazer isso. Mudei um pouquinho a luz pra ver se fica melhor, porque a minha câmera, gente, ela fica um pouco doidinha quando ela não consegue focar muito bem, tá? Mas então, falando de Saga, né? No fundo, eu acho que se você gosta de ficção científica e se você já consome quadrinhos, Saga vale muito a pena. Acho que também é bem redundante eu ficar falando isso pra vocês,
vocês, porque Saga é uma saga de quadrinhos, é uma série de quadrinhos tão conhecida no mundo inteiro, tem não sei quantas mil avaliações no Goodreads, então eu sinto que já é uma história muito conhecida que não tem a necessidade do meu endosso, sabe? Assim, não leia porque realmente vale muito a pena, porque é uma história tão famosa dentro do mundo dos quadrinhos da ficção científica. Porém, apesar dos meus obstáculos com a série, porque eu tenho obstáculos com a série, eu ainda acho uma série muito inteligente. E se você gosta dessa questão de guerra entre mundos e de o amor e a paz e coisas outras acontecendo, então talvez valha a pena você pegar a Saga pra ler. Retomando então, Saga vai contar a história dessas duas personagens, então todos eles estão aqui na capa, apesar de ser o volume 9, todos eles estão aqui. Então nós temos a Alana e o Marco. Eles são parte de povos diferentes que estão em guerra. A Alana vem de um planeta e o Marco vem de uma lua, que é justamente a lua que orbita esse planeta. Só que acontece, gente, que há muitos anos, tanto essa lua quanto esse planeta encasquetaram com o outro e eles entraram em guerra. Então já faz muito tempo que essa guerra vem acontecendo. Não só isso, como essa guerra tomou uma proporção tão grande que vários outros planetas e vários outros povos foram obrigados a escolher um lado. Então realmente é uma guerra de mundos. Só que em determinado momento da vida deles, aliás, a Alana e o Marco são soldados, tá? Então eles lutam pelos seus respectivos povos, eles acabam se encontrando e mais do que isso, eles acabam se apaixonando. Não só isso, como a Alana engravida e ela tem a Hazel, que é essa garotinha aqui. E a partir daí, gente, eles começam a ser seguidos e ser perseguidos e caçados por todo mundo, basicamente todo mundo. Então nós temos o planeta da Alana, a lua do Marco, nós temos mercenários atrás deles, nós temos outros governos atrás deles, porque a Hazel é uma garotinha muito valiosa, já que ela vem de dois povos diferentes em guerra. Não só isso, como eles podem se tornar um símbolo muito forte de uma possível revolução. Então não tem como eles ficarem andando por aí sem nenhuma consequência. Então eles acabam se tornando fugitivos e é assim que começa a saga volume 1. A partir daí, em cada volume dessa série, a gente vai ter um pouquinho da história deles. Então é uma história muito longa. É uma história que vai desde o nascimento da Hazel até esse aqui, por exemplo. Dá pra ver que ela já tá bem mais velha. Então é uma história que dura anos. E não só isso, como ela não acaba aqui. Como eu falei pra vocês, nós já temos o 10, o 11 e o 12 publicados aqui no Brasil. Então assim, é uma história muito longa, mas que vai acompanhar sempre a mesma família. Uma das coisas que eu mais gosto de Saga e uma das coisas que eu mais desgosto de Saga é que é um quadrinho muito equilibrado. O Brian Vaughan, que é o criador dessa série, e a Fiona Staples, que é a ilustradora dessa série, fazem uma história sim muito inteligente e sim bem estilo ficção científica de guerra, mas eles também se utilizam de muitas coisas bem pesadas. Então são quadrinhos repletos de violência, bem gráficas, aliás. Então assim, é sangue pra todo lado. E também é um quadrinho bem descritivo com relação a relações interpessoais, se é que vocês me entendem, bem mais 18. Então a gente tem cenas muito violentas e cenas muito explícitas em todos os volumes. Esses quadrinhos são para maiores de 18 anos, tá? Não levem a capa em consideração, porque as capas são bem ok, bem inocentes e, na verdade, não é. A história é bem pesada. Então, como a história é muito pesada, é uma guerra e eles estão sempre, assim, falando coisas muito ruins e falando coisas muito explícitas, a parte que equilibra essa história é que justamente quem narra essa história pra gente é a Hazel. Então, ela é uma adulta, a gente entende pela narrativa dela, e ela passa a contar a história do nascimento dela. Então ela fala lá no início, eu nasci no dia tal, no planeta tal, e a minha mãe e o meu pai, não sei o que, e ela que narra a história pra gente. Então sim, a gente tem o quadrinho, a gente tem o andamento da história normal, como qualquer quadrinho, mas a gente também tem esses comentários da Hazel sobre a infância dela, sobre a família dela, sobre o que aconteceu. Então eu acho que dá um equilíbrio meio emocional, sabe? E também, gente, apesar de ser um quadrinho de ficção científica, a Alana e o Marco realmente se amam. Então a gente consegue ver o amor deles meio que distorcido em todos os quadrinhos e o quanto eles lutam pela família deles, sabe? É uma série que vale a pena você ler. Se você gosta de todos esses temas que eu acabei de falar, você não vai se arrepender, porque eu realmente acho, gente, que essa é uma das histórias mais inteligentes de ficção científica que eu já li atualmente, assim. É claro que eu não leio muita ficção científica, né? Eu não tenho, assim, muito repertório, mas ainda assim eu acho super inteligente e eu recomendo sim. Mas se eu pudesse dar uma nota pra todos os volumes que eu li até agora, então desde o
1 até o 9, eu daria 4 estrelas, porque apesar de tudo, não é uma série assim que eu me apeguei às personagens. Primeiro porque não bate muito com o meu gosto pessoal, como a gente já vem conversando sobre, e segundo porque eu acho que não é um quadrinho muito emocionante, sabe? Ele é um quadrinho mais grotesco, assim, ele não pega você pelos seus sentimentos, a não ser pela família principal. Então, não sei, ele não é daqueles que conquista a gente, que é o que eu gosto, né, gente? Ai, gente, eu sou amante de fantasia aconchegante, eu gosto que as coisas sejam emocionantes, então pegar um quadrinho que não me faz isso, que não me propõe isso, é meio estranho. Mas ainda assim, vale muito a pena, tá? Eu não vou manter esses quadrinhos na minha estante, então eu vou tirar, vou vender os meus volumes, porque eu não acho que vale a pena eu ficar com eles. Mas, se algum dia eu tiver a chance de comprar o livro digital do 10, o 11 e o 12 e os que forem saindo, eu com certeza vou dar uma chance e vou continuar lendo essa série. Então, Saga, volume 9, tem 152 páginas e entra como saldo no nosso saldo de páginas. Aí depois a gente comentou que eu ia pegar Mortal Heart, que é o terceiro livro do Clã das Freiras Assassinas. Esse livro já foi publicado aqui no Brasil, tá, gente? Então vocês conseguem ler essa trilogia aqui no Brasil, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, por quê? Primeiro porque eu acabei de acabar esse livro, tá, gente? Então assim, eu tô animadíssima pra conversar com vocês, mas eu não quero falar muito porque eu vou gravar um vídeo especial da trilogia. Essa trilogia entra no De Volta ao Hype, que é o projeto pessoal que eu faço de voltar a ler histórias que já foram populares algum dia. Então eu vou gravar uma resenha especial pra essa trilogia, mas como eu acabei de acabar, eu preciso comentar sobre esse livro com vocês, gente, porque contra todas as probabilidades, esse livro foi 5 estrelas e ele passa a ser o meu favorito da série. Gente, eu não acredito nisso, honestamente. Quando eu peguei o Clã das Freiras Assassinas pra ler pela primeira vez, eu me apaixonei pelo primeiro volume, por conta de alguns detalhes que a gente já comenta sobre. O segundo volume, gente, foi ainda melhor. Eu lembro que da primeira vez eu me apaixonei completamente pelo segundo volume, então ele ultrapassou o primeiro. Só que eu parei por aí. Então eu peguei pra reler esse ano, eu comprei os livros físicos, eles estão aqui em cima na prateleira. Eu comprei os livros físicos, então eu reli o primeiro e reli o segundo, e eles continuaram sensacionais, assim, fantásticos. 4,5, 4,5. Fechou. E aí o terceiro foi a primeira vez que eu li e eu não tava com esperanças pra ele. Gente, eu não tinha expectativa alguma pra esse livro, porque eu jurava que nada podia superar os 2 primeiros. Tanto que a protagonista desse livro, ela aparece nos outros e ela nunca me chamou a atenção. Então assim, eu sabia que eu não ia gostar muito, sabe? Eu só fui ler. Gente, me surpreendi horrores, esse livro é maravilhoso. Em O Clã das Freiras Assassinas, então, só pra gente retomar um pouquinho essa história, gente, essa atualização vai ficar um pouco grande, né, vocês estão percebendo, mas enfim. A gente tem, então, a França e a Britânia de 1400 e alguma coisa. Então, é uma fantasia histórica, tá, gente? A gente vai realmente resgatar toda a conquista da Europa, as guerras europeias de 1400 e pouco, bem antigo, 1500 e pouco. Então, a gente ainda tem a monarquia, a gente tem aquelas guerras por território. E nesse caso, a gente tem uma coisa muito interessante, que pra mim é muito interessante, porque nós temos uma transição perfeita nesse livro aqui, da antiga religião pra nova religião. Então esses livros falam muito sobre religião, tá? Nesse caso, nós temos as nossas protagonistas, então cada livro tem uma protagonista diferente, e as 3 fazem parte de um convento, elas são freiras, por isso que chama o Clã das Freiras Assassinas. Só que esse convento não é um convento normal, tá? Porque assim, a religião antiga entende que existiam santos, vamos colocar como santos. Então eram 9 santos e cada um é um santo, um padroeiro de alguma coisa. No caso dessas meninas, como elas já passaram por poucas e boas na vida delas, então cada uma tem um trauma diferente, tá, gente? Pra falar a verdade. Todas elas acabam entrando no convento do San Mortan, que é o santo da morte. Então ele é o padroeiro da morte. E elas passam a ser as suas noviças, então elas realizam esse trabalho de assassinas pro mundo, em nome do seu santo. Então no primeiro livro nós temos a Ismay com uma missão específica, então ela é enviada para uma missão específica. No segundo livro nós temos a Sibela, que também é enviada numa missão específica. E no terceiro livro nós temos a Anith, que aparece nos 2 outros como a noviça mais antiga, porque ela nasceu dentro do convento. Então apesar das outras terem chego depois, ela nasceu e ela nunca saiu de lá. Então por isso que ela nunca me chamou muita atenção, sabe? Porque ela era considerada aquela menina que é a melhor em tudo, que se esforça em tudo, é maravilhosa, linda, só que ela não tem muita perspectiva de vida porque ela nunca saiu do convento. Até que no terceiro livro, gente, acontece uma coisa que ela foge do convento, então ela sai, ela se rebela, vai partir pra vida, gente, ela quer viver. Só que acaba, gente, que ela encontra vários obstáculos no meio do caminho porque ela tem uma missão pessoal, tá? Ela não tá numa missão em nome do convento. Só que aí, gente, que esse livro fica maravilhoso. Maravilhoso. Primeiro que nós temos intriga política nos 3, tá? Então, a Britânia, que é um país fictício, é um território
território fictício, na verdade, seria mais ou menos a Inglaterra, assim. Tem a Inglaterra e tem a França e tem a Britânia, tá, gente? Que é um terceiro território. A Britânia tá em guerra com a França, então desde o primeiro livro a gente entende que a França quer invadir a Britânia e quer tomar a Britânia. Então a gente tem toda essa intriga política de traidores dentro do trono. A gente tem a duquesa, que é uma garota de 13 anos, que é quem detém o poder da Britânia, então ela tem que ser protegida, ela tem que tomar decisões políticas. Então cada uma dessas meninas tá envolvida com essa guerra de alguma forma, tá? A Anne vem como uma quebra de expectativa gigantesca nisso. Ela vem como uma quebra de narrativa, porque ela tem uma missão pessoal que vai sim interferir na guerra. E não só isso, como nos 3 livros a gente tem pares específicos das meninas, então tanto a Ismay quanto a Sibella encontram as suas almas gêmeas. E a Anne não tinha essa perspectiva, sabe? Então ela traz uma dor e ela traz uma carga emocional com ela que é muito pessoal pra mim. Que é aquela coisa de você olhar pra outras pessoas que parecem que estão avançando e você não. Então ela olha pra suas irmãs queridas e amadas, porque elas são sim irmãs, elas se amam, etc. Então ela vê as suas irmãs avançando com relacionamentos, com missões e parece que elas estão indo pra frente e ela fica. Então, gente, é um tipo de dor, um tipo de sensibilidade magnífico. Fora que eu não achei que fosse possível, tá, gente? Mas o protagonista masculino dessa terceira parte não tem comparação com os outros, tá? Então ele é um cara assim bem sombrio, ela encontra ele no meio do caminho, eles têm ali uma química. Ela entende que ele é um ser mítico do submundo. Então assim, ele não é um homem normal, ele é um homem que é sobrenatural. E aí, gente, isso aí dá um molho na história, tá? Ó o molho aqui, ó, gente. 5 estrelas. E aqui a gente tem a conclusão dessa série, que na verdade é uma série agora. Era uma trilogia, então só com esses 3 livros, mas a autora já publicou mais 2, então tem uma duologia que complementa essa trilogia. E eu não tenho os livros ainda, mas eu com certeza vou ler, gente, porque essa série é uma das minhas favoritas. Tudo isso que eu falei pra vocês, tá, gente, acontece sim, mas o que eu posso explicar pra vocês com as próprias palavras da autora, porque ela já comentou isso em outros livros, é que o que ela mais ama fazer é escrever histórias que pegam essa temática histórica ao mesmo tempo em que são bem lentas e que o casal tem esse tipo de relacionamento lento. Então se você quer uma fantasia histórica, uma fantasia gótica, porque esses livros são bem góticos e sombrios, gente, é maravilhoso, e você quer um relacionamento lento, bem slow burn, assim, que eu particularmente amo, então Mortal Heart e o Clã das Freiras Assassinas é perfeita pra você, gente, juro. Quem diria, né, gente, que no penúltimo livro eu teria um 5 estrelas em mãos, então bizarro. Faz 5 minutos que eu acabei e eu amei o audiolivro também, tá? Então eu fiz uma leitura imersiva, eu comecei a ler no físico e também ouvi o audiolivro junto. Tem horas que eu só ouvi, tem horas que eu só li, mas a maioria eu li e ouvi ao mesmo tempo e foi maravilhoso. Eu acho, gente, que isso é assim um detalhe que parece um detalhe, mas na verdade não é, porque a maioria dos meus livros favoritos da vida eu fiz isso. Então eu fiz uma leitura imersiva e eu sinto que isso me coloca muito mais dentro da história, assim, muito mais profundamente, sabe, na história. E eu acho que isso é sempre um bom sinal pra eu gostar das histórias. Então, se você nunca tentou uma leitura imersiva, tenta que você vai gostar. E aí, gente, tem mais uma atualização antes que vocês fiquem injuriados comigo. Ontem foi domingo, e aí eu já tava lendo Mortal Heart, eu comecei na sexta-feira, então eu precisava ler ontem. Só que, como eu falei, a ambientação desses livros é bem gótica. Pensa assim, um dia muito nublado, um dia daqueles que parece até mais escuro. É a ambientação desses livros. Ontem, domingo, gente, tava um céu azul e um sol brilhante, uma coisa assim, um dia lindo, maravilhoso. Aí eu olhei pra Mortal Heart e pensei, cara, não tô no clima de ler esse livro, porque precisava ser uma chuvinha, sabe? Um dia nublado e tal. Então peguei outra leitura ontem. Comecei outra leitura ontem porque sim. Então a minha escolha foi... Gente, equilíbrio é tudo, né? A minha escolha foi Danny, o Campeão do Mundo, do Roald Dahl, que é um livro juvenil. E eu consegui ler um pouquinho, ó. Consegui ler... Ai, gente, não tem página aqui, peraí. Eu consegui ler 88 páginas dele ontem. E ele tá bem interessante. Isso porque eu pensei, eu vou terminar Mortal Heart no dia 29, eu já tava fazendo as minhas contas. Então até o dia 30, que é o último dia do desafio, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Então eu peguei um livro juvenil ou infantil e eu acho que vai dar certo. Então eu acho que entre hoje e amanhã eu consigo avançar minha leitura de Danny, o Campeão do Mundo. E aí, se eu não conseguir terminar amanhã, a gente estende um pouquinho esse vlog até
quarta-feira, isso, pra eu dar minha opinião pra vocês, mas a gente contabiliza as páginas até amanhã pra ver o quanto eu consegui ler esse mês, tá? Então essa é a minha leitura atual, depois eu comento mais sobre esse livro com vocês, porque ele tá bem legal. Mas agora vamos para as contas, né, pra parte da contabilidade desse vlog. Da última vez que eu apareci, eu tinha lido Princesa Mecânica e Saga 8, e nós tínhamos um total de 6.490 páginas. Com a leitura de Saga 9, que tem 152 páginas, e Mortal Horde, que tem 496 páginas, agora nós temos um total de 7.138 páginas lidas. Gente, eu tô muito surpresa, porque nem eu tava acreditando que eu ia chegar tão próximo das 8.000. Se eu conseguir ler Dani, o campeão do mundo, entre hoje e amanhã, o que eu não sei se é possível, porque hoje eu tenho live e amanhã eu tenho live também, eu vou conseguir aumentar ainda mais o meu nível de páginas, meu número de páginas. Então eu acho que esse desafio vai ser um sucesso. Então, essa é a minha atualização da segunda-feira, dia 29. Estamos quase finalizando esse vlog e eu espero muito que vocês tenham gostado até aqui de me acompanhar nesse desafio tão intenso. Estou aqui para a atualização final desse vlog, porque acabei de acabar Dani, o campeão do mundo, que é oficialmente o último livro desse mega desafio de junho. Nem acredito que chegamos no final. Foram 30 dias de muita emoção. Eu não poderia ter escolhido um livro melhor para finalizar esse desafio, porque é um livro infantil de um autor que eu já gosto muito de livros clássicos infantis. Não só isso, como eu estou muito surpresa com esse livro, gente. Eu não esperava gostar tanto dele quanto eu gostei. Então a gente já pode conversar sobre ele e a gente já pode finalizar esse vlog, porque, olha, foi uma grande jornada e eu não aguento mais esse desafio, honestamente. Se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu gosto muito do Roald Dahl. Ele é um autor bem antigo de livros infantis. Pra vocês terem uma ideia, Dani, o Campeão do Mundo, foi oficialmente publicado em 1977. Então, ele tem livros mais antigos ainda. Ele acabou se envolvendo em algumas polêmicas na época em que ele ainda era vivo, então é uma pena, porque a gente tem que ter consciência de que os autores não são perfeitos, é claro, porque eles são seres humanos, mas mesmo com essa consciência de que ele não é perfeito, eu ainda acabo tendo um carinho bem grande pelo autor e pelos seus livros, porque eles têm uma fórmula bem estranha de serem livros infantis com lição de moral, ao mesmo tempo em que eles são muito bizarros. Então, é uma coisa meio estranha, sabe? Mas é muito legal. Dani, o Campeão do Mundo, vai contar justamente a história do Dani. Ele mora com o seu pai. O pai dele é um pai solo, já que a mãe do Dani faleceu quando ele tinha só 4 meses de vida. Desde então, ele vive com o pai nesse terreno deles, e eles têm um posto de gasolina e também uma oficina, que é onde o pai dele trabalha. Eles levam uma vida extremamente feliz, porque o Dani fala que o pai dele é o melhor pai do mundo. Não só isso, como o pai dele se prova várias vezes durante a história pra ser o melhor do mundo mesmo. Então, assim, ele realmente é um cara muito legal. Só que o pai do Dani tem um grande segredo que ele esconde do filho, até no começo da história, onde ele acaba revelando essa história pro Dani. E aí, então, eles entram numa aventura, porque é tudo zoeira, tá, gente? Esse grande segredo dele é uma coisa, assim, bem nada a ver, que faz parte do livro infantil e do plot da história. Então, eles acabam entrando nessa aventura pra pregar uma peça no vizinho dele, que é bem arrogante, bem snob. Esse livro envolve caça de aves selvagens. Então, se você não gosta desse assunto, não lê esse livro, porque ele fala bastante sobre isso. Fala também como eles caçam as aves, assim, descreve bastante. Então, atenção, tá? Mas ainda assim, gente, apesar desse livro ser um pouco duvidoso, porque literalmente eu falei que todos os livros do Roald Dahl são duvidosos, esse livro é muito, muito incrível
incrível, porque o Danny é um garotinho maravilhoso. Ele é um daqueles garotinhos que não tem muita coisa, mas ele é muito satisfeito e muito feliz com o que ele tem, principalmente porque a coisa mais importante no mundo pra ele é o pai dele, e o pai dele, como eu falei, é um cara muito legal. Então esse livro é basicamente uma grande homenagem aos pais que são muito bons nas vidas dos filhos. E eu acho isso tão interessante porque tem muitos livros infantis onde as crianças principais, os protagonistas, são crianças que têm certos problemas familiares. Então a maioria é órfã ou tem, sei lá, contato com familiares que não são legais, tias megeras e tios que são cruéis. Então é muito bom ler um livro onde o pai do menininho principal é um cara muito legal. Apesar dele não ter a mãe dele, eles também falam dela com muito carinho, falam que ela era uma mulher incrível. Então o Danny tem esse sentimento de satisfação com a vida, sabe? Sendo uma criança que tem tudo que precisa, que é muito lindo de ver. É um livro antigo, então eu creio que o Danny não tinha muitas necessidades, porque assim, gente, ele tem necessidades de ir pra escola, de ter uma boa alimentação, de brincar com outras crianças, porque naquela época era um pouco mais simples a vida, né? Mas eu amei, parece assim que a gente fica com vontade de ser satisfeito com a nossa própria vida também, sabe? Ai, gente, eu tenho altas reflexões com livros infantis, vocês sabem o quanto eu amo, porque toda vez que eu leio livros infantis, eu sinto que a vida fica mais simples, a vida fica mais preto no branco, sabe? Eu acho que ela fica mais exata pra gente entender o que é certo e o que é errado, porque às vezes a gente acaba se perdendo, assim, nos nossos próprios pensamentos, porque são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, são tantas reflexões, tantos pensamentos, tantas preocupações com o nosso futuro e com a nossa situação de vida. Quando eu leio um livro infantil, eu sinto que a minha cabeça acalma, os meus pensamentos acalmam, porque a vida fica mais simples. Então eu amei esse livro, gente, juro. Eu só não dei 5 estrelas porque essa parte da caça é bem bizarra mesmo, assim. Mas é típico de Roald Dahl, então eu dei 4.75, mas ainda assim, maravilhoso, Chef's Kiss, e eu termino esse desafio muito feliz, porque esse aqui com certeza é um dos meus livros favoritos do autor, junto com Matilda e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Então, incrível, gente, sério, muito bom mesmo. E aqui no final tem uma mensagem que eu achei muito legal quando eu li, porque ela resume muito bem o que é esse livro, né? Então ela fala assim: uma mensagem para as crianças que leram este livro. Quando vocês crescerem e tiverem seus filhos, lembrem-se de uma coisa importante. Um pai chato não está com nada. O que uma criança quer e merece é um pai divertido. E é o que resume esse livro, gente. Incrível. Amei o Danny, amei o pai dele, amei as personagens secundárias, amei a comunidade deles, maravilhoso. Termino meu desafio muito feliz. Danny, o campeão do mundo, tem 352 páginas, então somando essas páginas no nosso saldo, nós temos um saldo final oficial de 7.490 páginas. Eu não tenho palavras, gente. Eu meio que me provei nesse desafio, eu provei pra mim mesma que eu era capaz de fazer esse desafio. Infelizmente não cheguei nas 8.000 páginas, mas eu acho que dava, assim, honestamente. Se eu só estivesse lendo, se eu não estivesse gravando vídeo, editando vídeo, vivendo a vida, eu acho que dava. Mas eu tô muito feliz, gente, eu tô muito mais do que satisfeita. Pra vocês terem uma ideia, eu li 24 livros esse mês. Contando, sim, quadrinhos, livros infantis, porque eu falei pra vocês que eu ia dar uma... Assim, eu ia usar de várias estratégias, né, pra completar esse desafio. Mas 24 obras é bastante coisa. Então, agora, quando eu finalizar esse desafio, eu vou descansar um pouco na primeira semana de julho. Vou ler, sim, porque eu tô sempre lendo, gente, não tem como. Mas eu vou ler sem pressão, vou ler com calma, vou descansar. Eu tenho algumas pretensões pro mês de julho, então eu quero ler uma série de livros e talvez fazer um outro desafio de leitura com vocês, mas eu tô muito satisfeita e eu tô entrando no modo amo ler de novo, porque até agora eu tava odeio ler. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo, agradeço a sua presença, espero que você tenha gostado e aproveita pra se inscrever e não perder os próximos vlogs de leitura, já que eu ainda tenho bastante livro pra ler e bastante opinião pra compartilhar. Agora, se você tem interesse em participar de um clube de membros aqui do canal, receber conteúdos exclusivos e, por exemplo, fazer leituras coletivas comigo todo mês, é só você clicar no botão aqui embaixo escrito Seja Membro e dar uma olhada nos nossos níveis de assinatura. Eu fico por aqui porque esse mês foi tão intenso que eu não sei mais nem o meu próprio nome se bobear. Agradeço muito a presença de vocês e eu espero que mais e mais pessoas possam vir aqui no canal, porque quando chegarmos a 9.000 inscritos, a gente inventa outro desafio pra eu fazer. Mas até lá, a gente vai se falando em cada vídeo que eu postar por aqui no canal. Então eu aguardo vocês no próximo, hein? Vejo vocês lá. Um abraço e até mais. Tchau!